Eu vou começar falando com vocês, pessoal, do da banda, né, Tyson Dog. Eu tenho esses 2 álbuns aqui, são os 2 álbuns clássicos deles. O primeiro é o Beware of the Dog, certo? Tá aqui. É uma banda de Newcastle, lá na Inglaterra, e lançou este primeiro e depois o segundo, Crimes of Insanity. Tem essa capa aqui, a moça numa lobotomia aí e tal, não sei fazendo o que, se penitenciando. Essa é a capa do Tyson Dog. É curioso falar desses álbuns porque eles foram muito marcantes ali na New Wave of British Heavy Metal. O Tyson Dog chega numa segunda fase, digamos assim. As bandas como Iron Maiden, Saxon, Samson já estavam desde a segunda metade dos anos 70 testando formações, fazendo shows em pubs, correndo para lá e para cá em alguns lugares de shows na Inglaterra, em alguns países ali da costa europeia, eles estavam indo para Bélgica, Holanda, países que receberam muito bem as bandas inglesas. Mas o Tyson Dog ainda não, o Tyson Dog chegou um pouco depois, né? Eu vou ver aqui para confirmar para vocês a data do lançamento. 2 CDs que têm lançamento nacionais, com preço de CD nacional. Se você gosta da mídia física, são, vamos dizer assim, não vou exagerar, me digam se eu estou exagerando, são documentos históricos isso aqui para quem gosta de metal tradicional, metal puro, metal oitentista, né? E tem algumas curiosidades no primeiro álbum do Tyson Dog. E eu escolhi essa banda porque eles vão lançar agora, no dia 29 de abril de 2022, o novo álbum. Você pode até perguntar, né? Por que é tão especial o Tyson Dog lançar um novo álbum? Porque depois do lançamento dos dois, que eu estou mostrando aqui, a banda acabou, não lançou nada. Passados praticamente 30 anos, eles lançaram mais um álbum chamado Cry Havoc, depois desses dois. Não tem no Brasil. Eu entrevistei o Kevin Wynn, que é o baixista do Tyson Dog, e ele falou para mim que é uma gravadora pequena, citou o nome do dono da gravadora, e ele que tinha o contrato para o lançamento daquele terceiro álbum, e por essas questões burocráticas eles não lançaram em muitos outros países fora da Europa. Então, o terceiro álbum do Tyson Dog, Cry Havoc, não tem nacional. Foi um álbum produzido pelo Mantas do Venom. Se a gente observar bem, o Venom é de Newcastle. O Cronos é da cidade, o Mantas era de lá também. Hoje o Mantas mora em Portugal, mas eles estavam muito próximos do Tyson Dog. A gente já vai ver quando eu comentar o primeiro. E então eu não tenho o Cry Havoc. E por que eu digo para vocês? Porque faz 4 ou 5 anos que lançou o Cry Havoc. Então é uma banda que tem 4 álbuns em toda a sua discografia. Estava lá, era importante na New Wave of British Heavy Metal, foi elogiada na época pela imprensa. Se vocês se lembram daquele jornalista inglês, né? O Malcolm Dom é o nome dele. Ele apareceu em muitos documentários falando sobre muitas bandas, um grande conhecedor da New Wave of British Heavy Metal. Ele escrevia ali nas revistas inglesas na época e ele faleceu o ano passado. Uma pena, perdemos aí um grande jornalista da área musical que conhecia muito de metal e ele elogiava muito o Tyson Dog lá no começo dos anos 80, quando esses discos saíram. Qual a curiosidade do primeiro? Ele tem aquela sonoridade bem crua de primeiro disco de banda mesmo. Mas, se é possível citar a palavra charme aqui, tem um certo charme, essa atmosfera do metal oitentista, vocês sabem do que eu estou falando. Aqui, na edição nacional, lançada pela BMG e pela Rock Brigade Records, com distribuição pela Voice Music, né, originalmente lá da Niche Records, uma gravadora que gravou lançou muitas bandas da New Wave of British Heavy Metal, tá aqui, Tyson Dog. Olha, saiu uma versão bacana nacional. Tem tentar fazer um dar reflexo para vocês. Tem as letras aqui. A gente já vai comentar sobre uma dessas letras que tem uma questão interessante. Tem fotos de flyers da época, dos caras. Eu entrevistei o Kevin Wynn. Ele tá bem diferente do que aparece aqui. Olha, os caras todos de spikes aí, de couro. Muito fãs do Judas Priest. A banda tem um som calcado no Judas Priest. Eles não negam as influências dos pais ali daquele heavy metal tradicional britânico.
E olha aqui, tem um texto da época, não diz quem assina o texto, tá com cara de ser, não sei se é um, tá com cara de ser da Rock Brigade Records, eu não sei, tem aquele jeitão romântico de escrever lá dos anos 80. Eles citam aqui os detalhes das guitarras, tem aqui merchandise e tal. Trabalho muito interessante. Outro texto aqui da época, se vocês conseguirem ver, talvez está difícil para vocês. O Marcelo tá dizendo aí, né? O Tyson Dog abriu muito show do Venom e do Saxon. Isso mesmo. O Venom era um grande parceiro, a ponto de ter aqui como produtor o Cronos. Isso mesmo. Mr. Conrad Land, o conhecido Cronos, frontman do Venom, foi o produtor do álbum aqui do Tyson Dog. Vejam só. E como o Otávio Jordão está lembrando muito bem, a faixa que abre o disco, que é a Hammerhead, é uma pedrada, isso mesmo, é uma pedrada. E é o que eu mais curti quando eu ouvi esse álbum a primeira vez. Eu falei, eu vou ouvir muito só por essa primeira faixa. Eu estava ouvindo a primeira, eu já dizia, isso aqui já vale pela primeira música, que é exatamente a Hammerhead que o Otávio Jordão citou aqui. É excelente, é aquele típico metal inglês oitentista com fortes influências de Judas Priest. Depois vem Dog Soldiers, que mantém o padrão. E a faixa 3 tem uma curiosidade, ela se chama Demon, e quem aparece aqui urrando, gritando escandalosamente, fazendo um papel aí do verdadeiro Demon, é o Cronos, né? O seu produtor aqui, camarada dos caras. Tanto é que fala aqui, ó, Backing Girls and Production by Cronos. Depois tem The Inquisitor e mantém esse padrão. É curioso a gente falar sobre a faixa Dead Meat. Um dia, um amigo me disse que essa faixa era uma alfinetada ao Iron Maiden. E ficou isso, né? Teve muito fã aqui do Brasil que passou essa história para frente, porque o começo da letra diz: Iron Maiden calls your bluff, stands in line to do her stuff. Então, eles pensaram que era sobre esses fãs brasileiros, acharam que literalmente era uma gozação, uma provocação à banda Iron Maiden. E eu tive a oportunidade de falar com o Kevin Wynn. Se vocês curtem a banda, procurem aqui no canal Metal Musicast, nos vídeos mais antigos. Tem a minha entrevista com o baixista da banda. Eu perguntei isso para ele, uma pergunta até um pouco incômoda, mas eu perguntei e ele disse que não, claro que não, que a música já tinha sido escrita bem antes e não tem nada a ver. O CD continua nesse padrão muito interessante. Tem dois bônus aqui, Shoot to Kill e Changeling. São dois bônus tracks. Muito interessante, lançamento muito bom aqui, nacional. Depois eles lançam o segundo, Crimes of Insanity. Um álbum com uma produção um tanto melhor. Talvez já estava rolando mais grana ali no orçamento dos caras. Eles trocaram de baterista. O baterista que grava aqui é melhor. Conversando com o Kevin Wayne, eu acabei dizendo que eu prefiro esse, mas é por causa desse clima todo de banda iniciante que, para nós que curtimos o metal oitentista, se torna interessante, apesar de deixar a desejar um tanto em termos de produção, porque os caras não tinham tanta grana nessa época. Aqui eles têm um orçamento maior, ainda gravando pela Nietzsche Records, tem excelentes faixas aqui também. Eu curto demais a Don't Let the Bastards Grind You Down, falei para ele isso. E de uma maneira geral, o disco é nivelado por cima, mantém um excelente padrão. E tem um bônus track aqui também, Back to the Bullet. E eu vou abrir aqui para vocês verem também a edição nacional. Vamos lá. Tem aqui as letras como eu mostrei no primeiro álbum. A Rock Brigade Records, em parceria com a distribuição da Voice Music, do Silvio, lá, o guitarrista do Corsos, que é dono da gravadora. Da gravadora não, na verdade é uma distribuidora, é um selo, ele distribui, lança, tem alguns, olha aqui, várias fotos da época, muito interessante, também tem um texto da época. É curioso a gente ler texto da época, porque tinha aquele jeito romântico de escrever, de citar, né, fazendo analogias e fazendo metáforas muito curiosas. Bom, tá aqui, olha só que curioso, tem o Senjutsu, tem Senjutsu por tudo que é canto aqui na minha casa. Tinha um Senjutsu do Iron Maiden dentro do CD
do Tyson Dog. Então tá aqui, é o segundo disco, mantém a qualidade de composição do primeiro, mas tem um cuidado maior na produção. E agora, dia 29 de abril, dia do meu aniversário, né, os caras vão lançar o novo disco, que se chama Midnight. O Kevin Wynn, muito gentil, já tinha me passado 3 faixas para eu ouvir, eu já tinha ouvido todas elas. O CD vai ser muito bom, tem muito peso nas guitarras. Eles acabaram de lançar um single chamado Midnight. A gente percebe, já tem aí nas plataformas digitais, já tem na internet, dá para ouvir no YouTube. A gente percebe uma modernização no som dos caras, não segue exatamente esse padrão de composição da escola Judas Priest, eles mudaram um pouco. É natural, isso aqui já faz mais de 30 anos que foi lançado. Os caras já agregaram novas influências e eles vão lançar em 29 de abril o disco que se chama Midnight. E o primeiro single já mostra uma música mais cadenciada, uma bateria um pouco mais quebrada, uma voz assim, bem firme. Chega uma outra faixa que ele me mandou aqui, chegou a me lembrar algo de Megadeth, sabe? Tem alguma coisa assim mais puxada até para um thrash metal, nesse tipo de thrash mais técnico, né? Não aquele thrash metal rápido, né? Baseado no que se chamava de speed metal. E é curioso porque eu falo dessa relação com o thrash metal porque o que o pessoal, os críticos comentam é que o Tyson Dog, por ter sido lançado já numa segunda fase da New Wave of British Heavy Metal, conviveu com o lançamento do thrash metal, principalmente ali na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. E isso ofuscou um pouco, talvez, a banda, porque a galera metal já estava prestando mais atenção em Metallica, em Overkill, Anthrax, Exodus, Testament. Então as atenções se voltaram um pouco mais para aquela região dos Estados Unidos e acabou desviando um tanto a atenção para os ingleses. Essa é uma crítica que eu cheguei a ler e eu concordo com ela. Então fica aqui a primeira dica, Tyson Dog.